bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Lembrando que esse trabalho é um trabalho feito em equipe, então existem sugestões, existe também aquela coisa de mandar mensagens para inspirar o médium, inspirar também o palestrante a falar. Então, a equipe Espirais de Luz consiste nisso, fora as preces e as vibrações que fazem parte dessa psicosfera maravilhosa de um trabalho de informação e esclarecimento para todos que estão aí curtindo nossa página e se inscrevendo no canal do YouTube. Porque agora o trabalho é online, mas não deixa de ser um auxílio de luz para as nossas vidas. A palestra de hoje, gente, é Afastando os Maus Espíritos, ou os Corações Sofredores, como diz minha amiga Guida. Olha, a sugestão foi do Vitor e hoje eu vou dar essa palestra e dedicar essa palestra ao meu coleguinha Vitor, para ele de presente. Então, vamos lá. Tem assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. São Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 28. No prefácio do Evangelho, fala assim: os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontram possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas. É interessante a gente falar sobre isso, porque na própria Bíblia já está falando sobre a imagem externa, que é uma imagem limpa, uma imagem apresentável, mas, no entanto, contém uma essência que está suja. Essa essência suja, ela tem o quê? Ela tem inveja, ela tem maldizer, ela tem malquerência, mas tudo isso disfarçadamente. É aquela pessoa que fala: não, eu não cometi erros, eu sou uma pessoa muito boa, eu estou o tempo todo em preces, mas na verdade as intenções dela não são essas. São diferentes do que ele diz. Então é externo de um jeito, interno de outro. Então a gente tem que observar muito sobre nossas intenções. Já é uma tecla que eu bato há muito tempo. O pensamento. Ele é muito perigoso se você não vigia e não coordena e esclarece a sua mente, para que não hajam os pensamentos negativos, até mesmo os inconscientes. Nesse ponto, é assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas o quê? A alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam, ou seja, onde eles estão o tempo todo, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão, entretanto, forças para que lhes resistamos. Mas força para resistir não quer dizer que você não vai ser alvo deles. A obsessão é uma influência de um espírito desencarnado que se considera malévolo sobre um encarnado, que pode ocorrer também, não só nessa situação. Pode acontecer de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Olha para você ver como é que é assim, essa capacidade, né, de influenciação. A faculdade mediúnica é para os obsessores apenas um meio de se manifestarem. Na sua falta, eles tentarão outras maneiras para perturbarem. Perturbação. Existem médiuns que são perseguidos e passam a agir de maneira grosseira e até obscena. Ficam alheios a qualquer raciocínio.
Quando criticados, se melindram e fazem teimar com aqueles que não partilham da sua atenção. De acordo com a doutrina espírita, devemos repelir o obsessor da mesma maneira que fechamos nossa casa aos importunos. É importante isso. Mesmo as melhores pessoas podem em algum momento ter problemas com os obsessores. Não quer dizer que ela esteja obsediada, mas não há pior cego, tá, do que aquele que não quer ver. E ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar sua doença e nela se compraz. Porém, não é proibindo alguém de frequentar um centro espírita que irá cessar o problema. Pelo contrário, ele deve entender que é o único responsável, essa pessoa que está desse jeito, tem que começar a entender que ela é a única responsável por obter o poder de resistir, o que é evidentemente mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza mediúnica. Para o espiritismo, não existem médiuns possuídos por espíritos, e sim a influência de espíritos obsessores que podem ser simples, fascinados e subjugados. Ou seja, tem 3 tipos de obsessão. A que mais acontece com todos nós, praticamente quase sempre, são os obsessores simples. Quem são esses seres, os obsessores simples? É assim, ó, o médium sabe, ou a pessoa sabe que está sob a má influência, pois tudo o que ela fala tem intenção de criar obstáculo a todo tipo de comunicação. Nesta categoria, podemos citar a obsessão física, que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de certos espíritos através de pancadas, ruídos, gritos. Sempre vai causar aquele frio, sabe, ao redor, uma tremedeira no corpo, um medo, um pavor. E a gente tem a mania de falar que isso não nos pertence, que é de a outra pessoa. E talvez você está sentindo a sua própria obsessão, que é uma obsessão simples. Mas, quando você ignora esses fatos, você parte para um segundo ponto, que é a obsessão fascinada. Essa é mais complicada. O obsessor fascinado, ele produz uma ilusão sobre o pensamento do médium que paralisa de algum modo a sua capacidade de julgar seus próprios atos. Exatamente. É um erro acreditar que esse tipo de obsessão pode atingir somente as pessoas simples. Não, qualquer pessoa, até os mais inteligentes, não estão isentos disso, tá? A sua tática é quase sempre inspirar o médium a se distanciar de todo aquele que possa lhe abrir os olhos, assim evitando a contradição. Estão certos de ter sempre a razão. Olha, uma coisa é a pessoa que se afasta, tá? E a outra coisa é a pessoa que se afasta de toda uma parte e considera conversar apenas com algumas, por exemplo. Geralmente, o médium que está, ou a pessoa que está sobre uma obsessão de fascinação, ele não vê que ele está fazendo mal para ninguém ao seu redor, ele não identifica a maldade, ele identifica que ele é uma pessoa boa, que ele é vítima e que ele está sofrendo. Isso ele identifica o tempo todo. Mas o que ele fez de ruim, a qualquer influência que ele tenha tomado, qualquer atitude que ele tenha tomado negativa para as pessoas, ele vê como se isso não tivesse acontecido. Ele não fez nada de mal para ninguém. Ele está ótimo. Mas ele consegue ver que todo mundo não está bem. Então, você vê que o comportamento já é obsessivo. Ele já não consegue, obsessivo, fascinado. Ele já não consegue identificar as próprias falhas. Ele só vê as falhas dos outros. Ele não, ele é de luz, ele está protegido, ele faz oração todo dia. Nem fazendo oração, por isso que eu falo, nem fazendo oração do guia espiritual todos os dias você está protegido, meu amigo. O que vale aqui também, ó, é orai e vigiai. Vigia seus pensamentos. A última é uma das mais perigosas, que é obsessores subjugados. O que é isso? É quando o obsessor já saiu da fascinação e aí ele já paralisa a vontade do médium ou do obsediado e o faz agir fora da sua normalidade.
está, numa palavra, sob um verdadeiro jugo. A obsessão corporal muitas vezes tira do médium a energia necessária para dominá-lo. É preciso a intervenção de uma segunda pessoa que, agindo com sua superioridade moral, se impõe aos espíritos. Nesse momento aí, você precisa de um médium maravilhoso e uma equipe de desobsessão perfeita para poder trabalhar com obsessores subjugados, que é um caso muito mais complexo. Eu vou citar um exemplo para vocês de subjugação. Quando um viciado de drogas, viciado, por exemplo, em drogas químicas, ele já não tem mais forças para poder lutar contra o vício. E ele precisa ser internado, e ele é internado, faz o tratamento e mesmo assim ele não consegue melhorar-se. Então ele entra num estado difícil, ele vai tendenciosamente, como eu disse anteriormente, a tendência é muito grande do ser humano a não aceitar as coisas, ele vai tendenciosamente aumentando o seu próprio vício a cada vez que ele volta de uma internação. Ele volta pior, ele vai voltar para o vício pior. Por quê? Porque, na verdade, ele está sendo internado, entre aspas, contra a própria vontade e não está ali com a intenção de mudar realmente. Ele está ali somente porque ele quer cumprir a convenção social e limpar um pouco o corpo também para dar uma aliviada, para quando ele voltar e poder usar mais. Entendam isso. Quando a pessoa está subjugada, ela não vê isso como mudança, ela vê isso como descanso para ela poder usar mais depois. Existe essa diferença. Então, a pergunta que não quer calar é como evitar os obsessores. Olha, você já deve ter conhecido pessoas que só reclamam. É aquela pessoa que sempre está sentindo dor, que nunca está bem, que a vida dela nunca está feliz, que ela nunca melhora, que ela nunca fica bem, sabe? Ela sempre está assim, desse jeito. Então, nesse caso, o Espiritismo orienta que devemos destruir esse domínio, colocando-se em guarda com seu mentor espiritual. É a hora que eu falo, a importância da oração do guia espiritual está aí, a ponto de a ação do obsessor sucumbir. Gente, a oração do guia espiritual é uma proteção contra obsessores, desde que sua mente esteja alinhada com essa prece. Não adianta você fazer essa prece todos os dias e continuar alimentando seus pensamentos obsessivos, que não vai mudar. Você só muda se você fizer isso mais a reforma íntima, certo? Então, por melhor que seja o caráter de alguém, os motivos da obsessão variam. Mas sua única intenção é o desejo de fazer o mal. Então, como sofrem, querem fazer os outros sofrerem. Sentem prazer em atormentar o médium os mais próximos. E esses espíritos agem por ódio e inveja do bem. É por isso que atormentam as pessoas mais honestas. 2 fatores se mostram essenciais. Provar ao obsessor que é impossível enganar um médium. Isso é fato. É uma prova. E cansar-lhe a paciência. Exatamente. Ao se mostrar mais paciente do que ele. Quando ele estiver convencido de que perde seu tempo, acabará por se retirar, como fazem os importunos, a quem não damos ouvidos. O médium deve fazer um apelo fervoroso ao seu guia protetor. Quando médiuns experientes o orientam, o obsediado diz que já rezou, porém ele não fez. E tratá-lo com firmeza, tá? Tem que tratar ele com firmeza. A gente já teve vários casos disso em várias reuniões de mediúnicas, na verdade. Então, orando em nome de Deus, Jesus e o guia espiritual. O problema é que muitas vezes essa é a única maneira que o médium tem de expor seu desagravo diante de uma situação. Também concordo com isso. Mas é nessas horas que você também tem que manter um certo domínio com relação à sua própria mediunidade. O estudo dos médiuns é para isso. E o estudo dos médiuns não é só para orientar o médium quanto a ele se defender. É ensinar também as outras pessoas a se defenderem, a orientar, passar para frente uma informação e não guardar, reter para você. Só eu sei como faz isso. Não é isso. Nós temos que partilhar. Mas aí tem uma outra pergunta.
Tá, eu sei fazer isso, eu sei me proteger, eu sei que eu tenho que orar por guia espiritual, eu tenho que trazer o meu mentor para próximo, mas como é que eu vou saber se alguém ou um médium está obsediado? É simples. O primeiro propósito desse médium ou dessa pessoa está em promover o constrangimento de alguém. Quando alguém tem uma intenção, gente, positiva com a outra e sabe que aquela pessoa não está bem, ela não comunica a terceiros para fazer surpresa, não. Ela chega na pessoa e comenta com a pessoa: você está bem? Porque eu senti isso de você. Ah, tô bem. Você tá bem? Ótimo. Você tá fazendo oração do guia? Tô. Então pronto. Não era para você. Pronto. Mas quando a pessoa começa a falar com Beltrano e Ciclano, que ela está preocupada com fulano, porque fulano está assim, assim, assado, ela tem que pensar muito no que ela está fazendo. Ela precisa estudar mais para poder afirmar isso, com certeza. Então, causa constrangimento. Chocam o bom senso. Não existe bom senso. O que existe é o senso que é proporcional àquilo que aquela pessoa necessita. O resto não importa. Persistência na comunicação. É aquela pessoa que vai insistir. Escrita, audição ou visual. Ela vai ficar insistindo, querendo, sabe? E lá atrás, e fica atrás. E mesmo que a pessoa demonstra que não quer ter contato, a persistência continua, sabe? E a imagem é sempre a mesma. Eu sou bom, eu sou o melhor, eu sou tranquilo, eu não vou, mas eu vou continuar procurando, e continuar investindo nisso, eu vou continuar falando e continuar fazendo isso. Então é uma coisa que fica assim, é uma crença na infalibilidade da própria comunicação. Ele acha que se ele conversar, ele vai resolver tudo. E não é assim. Ele se afasta das pessoas que podem lhe fazer advertências úteis. Ele não vai desabafar com a pessoa que ele sabe que tem condições para entender, não. Ele vai desabafar com as periferias, para causar tumulto. Ele age ou fala contra a sua vontade. Às vezes ele não está com vontade, mas ele vai fazer aquilo. E uma coisa interessante, ele é cercado por ruídos e desordens acontecendo ao seu redor. Isso é característica de um obsediado. É aquela coisa assim de copo quebrando, sabe? De coisa voando para lá e para cá, porta que bate, dá susto. Sempre é uma coisa que é assustadora, tá? Então isso daí são características de uma pessoa que está obsediada. O conselho geral, gente, não existe nenhum procedimento material. Não existe. Nenhuma fórmula. Principalmente palavras sacramentais que tenham o poder de afastar os obsessores. Não vai ter isso. O que não pode faltar ao médium é a força de vontade suficiente para tomar uma atitude. Então, tanto o médium quanto o obsediado, eles precisam querer ser tratados. Ou o médium que sentiu isso a respeito de alguém, essa pessoa tem que se dirigir à pessoa interessada, conversar com essa pessoa, mas isso só acontece quando aquela pessoa tem abertura para isso. Quando a pessoa acredita que tem abertura e não avalia seus próprios atos, com certeza o outro médium que não está sendo vítima disso vai identificar e não vai dar abertura para essa pessoa, com certeza. Né? Então não se pode atribuir a ação direta dos maus espíritos a todo dissabor que esteja acontecendo na sua vida. Não, porque são suas escolhas que vão gerar o resultado final do que acontece com a sua vida. E muitas vezes os problemas são a consequência da nossa própria negligência e da nossa própria imprevidência. Bom, não tem nada melhor do que encerrar essa palestra de hoje fazendo uma prece. Essa prece vai ficar guardada aqui para vocês em vídeo, para que vocês possam repeti-la e assistir essa palestra sempre que quiser, porque ela é a prece que afasta os maus espíritos que está na coletânea de preces do capítulo 28
do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela diz o seguinte: em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons diante mural contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles. Eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões. Mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que vos dignais de assistir, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Que assim seja. E é nesse momento que você vê o quanto a luz, ela é maravilhosa, quanto o bem é revigorante. Sabe por quê? Porque você aprende que o silêncio é uma prece. Com certeza. Gente, eu acho que deve ter ficado muito claro. Eu acho que eu não preciso nem ir além, né, para poder continuar falando mais coisas. Eu espero que esteja assim, vocês todos tenham compreendido. Volta aí a palestra, ouve mais uns pedacinhos, que você ficou com alguma dúvida, vai estar lá o seu esclarecimento. Mas não esquece de curtir a página no Facebook Espirais de Luz e o nosso canal no YouTube. Se inscrevam, ativem o sininho e fiquem esperando, que a gente está publicando várias palestras para vocês. Gente, muito obrigado, até a próxima e beijos de luz.